Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 39 do canto 10, Srimad Bhagavatam, intitulado A Visão de Akrura. Em resumo, esse capítulo ele descreve como Akrura informou o Senhor Krishna e o Senhor Balarama sobre os planos de Kamsa e suas atividades em Mathura, e também como as gopis se lamentaram de aflição quando Krishna partiu para Mathura, e também a visão da morada do Senhor Vishnu que Akrura teve dentro da água do Jamuna. Quando Krishna e Balarama ofereceram a Akrura grande respeito e sentaram-no confortavelmente no sofá, ele sentiu que todos os desejos em que ele refletira enquanto viajava para Vrindavana agora estavam satisfeitos. Depois do jantar, Krishna perguntou a Akrura se sua viagem fora tranquila e se ele estava bem. O Senhor também perguntou sobre o comportamento de Kamsa em relação aos membros da família deles e, por fim, perguntou o que Akrura viera fazer. Akrura descreveu como Kamsa estivera perseguindo os Jadavas, o que Narada dissera a Kamsa e como Kamsa estivera tratando Vasudeva com crueldade. Akrura também falou do desejo de Kamsa de levar Krishna e Balarama para Mathura a pretexto de que eles assistissem ao sacrifício do arco e tomassem parte num torneio de luta, mas que na verdade era para matá-los. Krishna e Balarama riram bem alto ao ouvirem isso. Eles foram ter com seu pai Nanda e informaram-no das ordens de Kamsa. Nanda então expediu uma ordem a todos os residentes de Vraja para que reunissem várias oferendas para o rei e se preparassem para ir a Mathura. As jovens gopis ficaram muito abaladas ao ouvirem que Krishna e Balarama iriam para Mathura. Elas perderam toda a consciência externa e começaram a lembrar-se dos passatempos de Krishna. Condenando o Criador por separá-las dele, elas passaram a se lamentar. Diziam que Akrura não merecia seu nome. A quer dizer não e Krura, cruel. Pois era tão cruel que estava levando embora seu queridíssimo Krishna. O destino deve estar contra nós, lamentavam-se, porque, caso contrário, os anciãos de Vraja teriam proibido Krishna de partir. Esqueçamos então nossa timidez e tentemos impedir o Senhor Madhava de ir. Com estas palavras, as jovens vaqueirinhas começaram a cantar os nomes de Krishna e a chorar. Porém, mesmo enquanto elas choravam, Akrura começou a levar Krishna e Balarama em sua quadriga. Os vaqueiros de Gokula seguiam atrás em suas carroças, e as jovens gopis também caminharam atrás durante algum tempo, mas então foram acalmadas pelos olhares e gestos de Krishna e tranquilizadas por uma mensagem dele que dizia: eu voltarei.
Com suas mentes 100% absortas em Krishna, as vaqueirinhas permaneceram tão imóveis quanto figuras num quadro, até não poderem mais ver a bandeira da quadriga, nem a nuvem de poeira que se erguia na estrada. Então, cantando as glórias de Krishna o tempo todo, elas voltaram para casa desalentadas. Akrura parou a quadriga na margem do Jamuna para que Krishna e Balarama pudessem executar um ritual de purificação e beber um pouco d'água. Depois que os dois senhores voltaram para a quadriga, Akrura pediu permissão a eles para se banhar no Jamuna. Enquanto recitava mantras védicos, ele se surpreendeu ao ver os dois senhores dentro da água. Akrura saiu do rio e retornou à quadriga, onde viu os senhores ainda sentados. Então ele voltou para a água para verificar se as duas figuras que vira lá eram reais ou não. O que Akrura viu na água foi o senhor Vasudeva de 4 braços. Sua tez era azul escura como uma nuvem de chuva recém-formada. Ele usava roupas amarelas e repousava no colo de Anantashisha, que tinha 1000 capelos. Seres perfeitos, serpentes celestiais e demônios ofereciam orações ao Senhor Vasudeva, que estava rodeado de seus assistentes pessoais. Servindo também estavam suas muitas potências, tais como Sri, Pushti e Ila, enquanto Brahma e outros semideuses cantavam seus louvores. Akrura exultou com esta visão e, de mãos postas em súplica, começou a orar ao Senhor Supremo com a voz embargada de emoção. Então, esse é o resumo desse capítulo. Vamos dar início aqui ao verso 1. Shukadeva Goswami disse: tendo sido tão honrado pelo Senhor Balarama e pelo Senhor Krishna, Akrura, sentado num confortável sofá, sentiu que todos os desejos que contemplara durante a viagem agora estavam realizados. Meu querido rei, o que é inatingível para quem satisfaz a suprema personalidade de Deus, o abrigo da deusa da fortuna? Mesmo assim, aqueles que se dedicam a seu serviço devocional jamais querem nada dele. Após o jantar, o Senhor Krishna, o filho de Devaki, perguntou a Akrura como Kamsa estava tratando os queridos parentes e amigos deles e o que o rei planejava fazer. O Senhor Supremo disse: meu cortês e querido tio Akrura, tua viagem para cá foi confortável? Que toda a boa fortuna seja tua. Estão felizes e com boa saúde nossos estimados amigos e parentes, tanto próximos quanto remotos? Mas, meu querido Akrura, enquanto o rei Kamsa, aquela doença de nossa família chamado tio materno, ainda prosperar, por que deveria eu me dar o trabalho de perguntar sobre o bem-estar dos membros de nossa família e de seus outros súditos? Vede só quanto sofrimento causei a meus inofensivos pais. Por minha causa, seus filhos foram mortos e eles mesmos foram aprisionados. Por boa fortuna, hoje realizamos o desejo de ver a ti, nosso querido parente. Ó amável tio, por favor, dize-nos por que vieste aqui. Então Shukadeva Goswami disse: em resposta à solicitação do Senhor Supremo, Akrura, o descendente de Madhu, descreveu toda a situação, incluindo a inimizade do rei Kamsa para com os Yados e sua tentativa de assassinar Vasudeva. Akrura transmitiu a mensagem que lhe fora dada
Ele também descreveu as verdadeiras intenções de Kamsa e como Narada informara Kamsa de que Krishna nascera como filho de Vasudeva. O Senhor Krishna e o Senhor Balarama, o vencedor de oponentes heróicos, riram ao ouvirem as palavras de Akrura. Os senhores então informaram seu pai, Nanda Maharaja, das ordens do rei Kamsa. Nanda Maharaja então ordenou ao guarda da aldeia que divulgasse o seguinte anúncio aos vaqueiros residentes em todo o domínio de Nanda em Vraja. Krishna diz: reúne todos os produtos lácteos disponíveis, trazei presentes valiosos e atrelai vossas carroças. Amanhã iremos a Mathura presentear o rei com nossos produtos lácteos e assistir a um grandioso festival. Os residentes de todos os distritos distantes também irão. Ao ouvirem que Akrura viera a Vraja para levar Krishna e Balarama para a cidade, as jovens gopis sentiram extrema aflição. Algumas gopis sentiram-se tão mortificadas no fundo do coração que seus rostos empalideceram por causa de sua respiração pesada. Outras ficaram tão angustiadas que seus vestidos, braceletes e tranças se soltaram. Outras gopis cessaram por completo as atividades sensoriais e fixaram-se em meditação sobre Krishna. Elas perderam toda a consciência do mundo exterior, assim como aqueles que alcançam a plataforma da autorrealização. E ainda outras desmaiavam à simples lembrança das palavras do Senhor Shauri Krishna. Estas palavras, ornadas de frases maravilhosas e expressas com sorrisos afetuosos, tocavam no fundo do coração das mocinhas. As gopis se assustavam até mesmo com a possibilidade de uma brevíssima separação do Senhor Mukunda. Então, agora, ao lembrarem seu andar gracioso, seus passatempos, seus afetuosos olhares sorridentes, seus feitos heróicos e suas palavras divertidas, que lhes aliviavam a aflição, elas, devido à ansiedade de pensar na grande separação iminente, ficavam fora de si, com os rostos cobertos de lágrimas e as mentes 100% absortas em achyuta. Elas reuniam-se em grupos e falavam umas com as outras. As gopis disseram: ó providência, não tens misericórdia? Unes as criaturas corporificadas em relações de amizade e amor, e então, sem nenhuma sensatez, as separas antes que possam satisfazer seus desejos. Este teu jogo caprichoso é como uma brincadeira de criança. Tendo-nos mostrado o rosto de Mukunda, emoldurado por cachos de cabelos escuros e embelezado por belas bochechas, nariz arrebitado e sorrisos gentis que erradicam toda a miséria, agora estás tornando invisível aquele rosto. Este teu comportamento de modo algum é bom. Ó providência, embora venhas aqui com o nome Akrura, és de fato cruel, pois como um tolo estás levando embora o que uma vez nos deste. Estes olhos com os quais vimos, mesmo em um aspecto da forma do Senhor Madhuvija, a perfeição de tua criação inteira. Ó, o filho de Nanda que rompe amizades amorosas num segundo, nem mesmo olhará diretamente para nós. Postas à força sob seu controle,
Abandonamos nossos lares, parentes, filhos e maridos, só para servi-lo, mas ele está sempre à procura de novas amantes. A aurora seguinte a esta noite será sem dúvida auspiciosa para as mulheres de Mathura. Todas as suas esperanças agora se concretizarão, pois quando o Senhor de Vraja entrar em sua cidade, elas poderão beber de seu rosto o néctar do sorriso que emana dos cantos de seus olhos. Ó Gopis, embora nosso Mukunda seja inteligente e muito obediente a seus pais, uma vez que caia sob o encanto das doces palavras das mulheres de Mathura e fique fascinado por seus sedutores sorrisos tímidos, como é que ele retornará para nós, ingênuas mocinhas provincianas? Quando os Dashas, Bojas, Andrakas, Vrishnis e Satwatas virem o filho de Devaki em Mathura, eles, de certo, desfrutarão um grande festival para seus olhos, bem como todos aqueles que ouvirem na estrada viajando para a cidade. Afinal, Krishna é o querido da deusa da fortuna e o reservatório de todas as qualidades transcendentais. Aquele que está realizando este ato inclemente não deve ser chamado Akrura. Ele é tão extremamente cruel que, sem nem sequer tentar consolar os pesarosos residentes de Vraja, está levando embora Krishna, que nos é mais querido que a própria vida. O empedernido Krishna já subiu na quadriga e agora os tolos vaqueiros apressam-se a segui-lo em seus carros de boi. Nem mesmo os anciãos dizem algo para detê-lo. Hoje o destino está agindo contra nós. Aproximemo-nos diretamente de Madhava e não o deixemos partir. Que nos podem fazer os membros mais velhos de nossas famílias e outros parentes? Agora que o destino nos está separando de Mukunda, nossos corações já estão infelizes, pois não suportamos perder sua companhia, nem sequer por uma fração de segundo. Quando Krishna nos levou à reunião da dança Darasa, onde desfrutamos seus sorrisos afetuosos e encantadores, suas aprazíveis conversas secretas, seus olhares brincalhões e seus abraços, passamos várias noites como se fossem um único momento. Ó Gopis, como poderemos atravessar a insuperável escuridão de sua ausência? Como podemos existir sem o amigo de Ananta, Krishna, que ao entardecer voltava para Vraja em companhia dos vaqueirinhos, com o cabelo e guirlanda cheios da poeira levantada pelos cascos das vacas? Enquanto tocava a flauta, ele nos cativava a mente com seus sorridentes olhares de lado. Então, Shukadeva Goswami disse: depois de dizerem essas palavras, as senhoras de Vraja, que eram tão apegadas a Krishna, ficaram extremamente agitadas por causa de sua iminente separação dele. Elas esqueceram toda a vergonha e gritaram alto: ó Govinda, ó Damodara, ó Madhava! Mas, enquanto as Gopis ainda choravam dessa maneira, Akrura, tendo ao nascer do sol realizado sua adoração matinal e outros deveres, começou a dirigir a quadriga. Conduzidos por Nanda Maharaj, os vaqueiros seguiam atrás do Senhor Krishna em suas carroças. Os homens levavam para o rei muitas oferendas, incluindo potes de argila cheios de ghee e outros produtos lácteos. Com seus olhares, o Senhor Krishna
De algum modo acalmou as golpes, que também seguiram atrás por algum tempo. Então, esperando que ele lhes desse alguma instrução, quedaram-se paradas. Enquanto partia, aquele melhor dos iados viu como as golpes se lamentavam e, por isso, consolou-as, enviando um mensageiro com a promessa amorosa: eu voltarei. Enviando suas mentes atrás de Krishna, as golpes ficaram tão imóveis quanto figuras num quadro. Elas permaneceram ali enquanto era visível a bandeira do alto da quadriga, e até não poderem mais ver a poeira levantada pelas rodas da quadriga. As golpes então retornaram sem esperança de que Govinda jamais voltaria para elas. Tomadas de pesar, elas passavam seus dias e noites cantando sobre os passatempos de seus amados. Meu querido rei, o Supremo Senhor Krishna, viajando com o Senhor Balarama e Akrura, naquela quadriga tão veloz quanto o vento, chegou ao rio Kalindi, que destrói todos os pecados. A doce água do rio reluzia mais que joias brilhantes. Depois de tocá-la para se purificar, o Senhor Krishna bebeu um pouco dela em sua mão. Então fez com que levassem a quadriga até um bosque e voltou a subir nela com Balarama. Akrura pediu aos dois senhores que se sentassem na quadriga. Então, obtendo a permissão deles, foi a uma lagoa do Jamuna e tomou seu banho conforme prescrevem as Escrituras. Enquanto imergia na água e recitava mantras eternos dos Vedas, Akrura de repente viu Balarama e Krishna diante de si. Akrura pensou: como podem os dois filhos de Vasudeva, que estão sentados na quadriga, estar aqui na água? Eles devem ter saído da quadriga. Mas quando saiu do rio, lá estavam eles na quadriga exatamente como antes. Perguntando a si mesmo: será que a visão que tive deles na água era uma ilusão? Então Akrura reentrou na lagoa. Lá, então, Akrura viu Anantashesha, o senhor das serpentes, recebendo louvores dos Siddhas, Charanas, Gandharvas e demônios, todos com a cabeça inclinada. A personalidade de Deus que Akrura viu tinha milhares de cabeças, milhares de capelos e milhares de elmos. Seus trajes azuis e tez clara, tão branca como os filamentos do caule do lótus, fazia-o parecer a branca montanha Kailasha com seus muitos picos. Akrura então viu a suprema personalidade de Deus deitado tranquilamente no colo do Senhor Anantashesha. A tez daquela pessoa suprema era como uma nuvem azul escura. Ele vestia roupas amarelas, tinha 4 braços e seus olhos assemelhavam-se a pétalas de lótus avermelhadas. Seu rosto parecia atraente e jovial, com seu afetuoso olhar sorridente e graciosas sobrancelhas. Seu nariz arrebitado e orelhas bem formadas e suas belas bochechas e lábios vermelhos. Os ombros largos do Senhor e seu peito amplo eram belos, e seus braços compridos e robustos. Seu pescoço parecia um búzio, seu umbigo era profundo, e seu abdômen tinha linhas como as de uma folha de figueira de Bengala. Ele tinha dorso e quadris largos, coxas como tromba de elefante e formosos joelhos e pernas. Seus tornozelos salientes
refletiam o brilhante fulgor das unhas de seus dedos, semelhantes a pétalas, que lhe embelezavam os pés de lótus. Adornado com um elmo, braceletes e pulseiras, todos incrustados com muitas pedras preciosas, e também com um cinturão, um cordão sagrado, colares, guizos de tornozelo e brincos, o Senhor brilhava com ofuscante refulgência. Em uma das mãos ele segurava uma flor de lótus, e nas outras um búzio, um disco e a massa. Embelezando-lhe o peito havia a marca Srivatsa, a brilhante joia Kaustuba e uma guirlanda de flores. Rodeando e adorando o Senhor estavam Nanda, Sunanda e seus outros assistentes pessoais, Sanaka e os outros Kumaras, Brahma, Rudra e outros eminentes semideuses, os 9 principais Brahmanas e os melhores dos devotos santos, encabeçados por Pralada, Narada e o Paricharavassu. Cada uma dessas grandes personalidades adorava o Senhor cantando santificadas palavras de louvor com seu humor todo singular. Servindo também estavam as principais potências internas do Senhor, Sri, Pushti, Jir, Kanti, Kirti, Tushti, Ila e Urja, bem como suas potências materiais, Vidya, Avidya e Maya, e sua potência interna de prazer, Shakti. Enquanto contemplava tudo isso, o sublime devoto Akrura ficou extremamente satisfeito e entusiasmado com devoção transcendental. Seu intenso êxtase fez com que os pelos de seu corpo se arrepiassem e lágrimas fluíssem de seus olhos, encharcando-lhe todo o corpo. Conseguindo de algum modo controlar-se, Akrura prostrou a cabeça no chão. Então, de mãos postas em súplica e com voz embargada de emoção, começou a orar bem devagar e com atenção. E assim terminamos esse capítulo 39, intitulado Visão de Akrura, onde ele recebe de Krishna essa visão transcendental do Senhor desse universo em que estamos, que é o Senhor Vishnu, de 4 braços, que está deitado sobre a serpente Anantashisha, que nada mais é do que Balarama. E assim também ele viu todos os seres prestando reverências ao Senhor Vishnu, que é Krishna, e também viu todas as potências místicas, todos os seus assistentes personificados, que representam a potência interna, a potência externa, tudo aquilo que é chamado de energia se personifica de alguma forma e está com Krishna, adorando eternamente. Então a Akrura teve essa realização por bênção de Krishna, mostrando que todo devoto que está meditando no Senhor Krishna com muito amor, com muita devoção e servindo, é propenso a ter essa realização interna. De modo que Krishna ele está exatamente assim, dentro do seu coração, nessa forma que é chamado de Kshirodakashayi Vishnu. Está com Lakshmi Devi, enfim. Krishna revelou essa visão. E ao mesmo tempo ele estava ali sentado com Balarama na carruagem. Então Krishna mostrou o poder de expansão dele, assim como Krishna revelou a Arjuna a forma universal, onde ele viu todo o passado, presente e futuro do universo, entendeu que esse universo é um mundo de morte, onde tudo está sendo consumido pelo tempo personificado como é Krishna. Da mesma forma como Akrura estava num nível de devoção excelente pelo Senhor Krishna, ele revelou no coração de Akrura
a expansão dele, o Senhor Vishnu deu essa misericórdia. Então, essa misericórdia, nesse espaço-tempo, mostra que para qualquer devoto que esteja se dedicando a Deus, ele se revela, ele se manifesta. E no caso aqui, ele se manifestou enquanto a Akrura estava ali no lago fazendo, né, os seus procedimentos, os seus mantras, suas orações diárias para se banhar. E foi assim que aconteceu. Então a Akrura, né, realizou isso, e o próximo capítulo ele vai fazer orações muito bonitas, né, porque quando ele teve essa realização, automaticamente a Akrura é uma pessoa que realizou Deus por orações. É dito assim, né? Dentro do contexto dos 9 processos de serviço devocional, um é orar a Deus. E a Akrura tem essa excelência, e no capítulo que vem ele vai exatamente fazer orações de níveis, né, de realização, por ele ter contemplado essa forma, né, de Krishna. Então, ao mesmo tempo que a Akrura estava vendo a forma universal de Krishna, ele também estava vendo diretamente Krishna e Balarama. Então, isso é muito afortunado, né? A misericórdia que a Akrura, que era o tio de Krishna, nos passatempos aqui terrestres, teve, né? Aqui também vemos, no início, né, desses passatempos aqui, que as gopis, elas estavam assim, né, irredutíveis, estavam assim completamente revoltadas com a Akrura, porque ele viera buscar Krishna e Balarama para ver, né, a arena da luta. E então elas, né, aqui podemos ver a profundidade dos sentimentos dos devotos mais puros de Krishna, porque eles não conseguem ficar um momento sem a presença de Krishna. E aí, sabendo que Krishna ia para Mathura, as gopis exibiram, né, esse ciúme transcendental de que Krishna ia ver outras mocinhas e ia ficar apaixonado e nunca mais ia voltar, porque elas eram humildes pastorinhas, assim, sem nenhum significado, que não eram tão importantes. Então toda essa miscelânea da conjunção amorosa das gopis por Krishna vai se manifestando em vários sentimentos. E existe uma ciência que explica, né, uma escritura, né, eu acho que é o Bhakti-rasamrita Sindhu, outros livros que ensinam a ciência desse amor, nos seus diversos humores. Aí fazem as descrições de como são os sentimentos das gopis ou dos amigos de Deus, assim. Vai mostrando toda essa parafernália de sentimentos contraditórios, né, em relação a Deus. Então aqui as gopis estavam assim iradas, né, com a Akrura. Akrura quer dizer, esse nome quer dizer que é não cruel, né? Não cruel, Akrura quer dizer. Mas elas consideravam a Akrura a pessoa mais cruel. Elas estavam muito assim iradas, porque a Akrura estava levando o seu Senhor, que era o objeto central de seu amor, que elas não podiam ficar sem esse amor por um instante, e ele estava indo, partindo e também condenando Nanda Maharaja, que estava indo junto com outros vaqueiros, e elas consideravam todo mundo como tolos. E essa ira, na verdade, é um amor, né? Esse sentimento de que elas iam se separar de Krishna é mais elevado do que o encontro de Krishna, como a gente já citou em capítulos passados. Mas as gopis nunca deixam de estar com Krishna, e na verdade Krishna ele nunca sai de Vrindavana. Esse é o segredo, né, supremo, né? Krishna ele jamais se afasta de Vrindavana. Então, quando ele estava indo para Mathura, ele estava indo, mas na verdade ele não estava indo. Ele estava no coração das gopis e as gopis estavam no coração deles, porque Krishna sempre fica em Vrindavana, desfrutando de passatempos amorosos e felizes com os seus vaqueirinhos. Mas ele estava realizando um passatempo, né? Em que ele ia lá para matar logo esse rei Kamsa aí, que estava perturbando a vida dos semideuses e dos devotos da família dele. Imagina, o pai de Krishna estava lá preso numa prisão terrível,
e sujeito à morte a qualquer momento. E Krishna considerou tudo isso, né? Não, que isso? Como que essa pessoa está atuando dessa maneira, prejudicando todos os meus familiares, fazendo mal aos brahmanas? Então, quando Krishna vem, na verdade, ele vem para aliviar o sofrimento de seus devotos, né? Matar os demônios é uma atividade secundária. Porém, quando ele mata esses demônios, todos os devotos, né, incluindo os semideuses, ficam muito felizes, e a gente vê essa narrativa aqui de eles jogarem flores de lótus, jogarem flores, né, em Krishna. E é assim que funciona o esquema. Então, essa passagem aqui das Gopis é muito interessante, que também elas estão rezando para a providência, né? Elas não sabem que Krishna é Deus. Krishna é só o objeto de amor delas. É assim que é o amor em Vrindavana. Ninguém sabe que Krishna é Deus. Então elas estão reclamando com Deus em suas orações que Deus está levando Krishna para longe delas. Entende como é que é? Essa é a mentalidade da gente quando estivermos lá no mundo espiritual, junto com Krishna. Mas, né, Krishna está cumprindo a missão. Ele mesmo, assim, se formos pensar assim por trás, é Krishna que está comandando a mente de Kamsa, a de Akrura, tudo para demonstrar os sentimentos relacionados a ele, as relações, que ele, na verdade, ele é neutro e autossatisfeito, porém ele se relaciona com os devotos de acordo com como os devotos desejam, né, num certo humor, se relacionar com ele. Por isso, em Vrindavana, há vários tipos de relações, né, das Gopis, e dentro, por exemplo, do amor das Gopis, há várias dimensões de humores, de amor em relação a Krishna. Então, a ira, o prazer, né, a luxúria, vamos dizer assim, das Gopis, assim, tudo é a mesma coisa. No mundo absoluto não tem essa dualidade, né? Amor e ira, e às vezes, muitas vezes, né, separação e encontro, de modo que tudo é a mesma coisa. Só que a separação, né, Krishna explica que é ainda maior, né, vipralamba, né, que eles dizem essa palavra, é mais intenso do que o encontro. Então, mesmo Krishna indo para Mathura, né, e agora ele está saindo de Vrindavana, né, por isso que as Gopis estão assim meio que revoltadas, né, porque Krishna não saiu de Vrindavana, mas a possibilidade de ele encontrar outras mocinhas lá, né, rainhas, né, de Mathura ou de Dwaraka, sei lá, elas ficaram muito aflitas. Então, a aflição intensa de um devoto por causa da separação de Deus é um amor extremo que se manifesta em seu coração, igual como o apego, só que é maior ainda. E isso dá prazer transcendental para a alma. Entende? É essa ciência do amor, né, que a Bhakti Yoga tem, uma ciência em pormenores que diz e nos explica essas atuações energéticas da nossa alma em relação a Deus. Tudo é um estudo, tudo está revelado, e Krishna habilmente, através dos seus passatempos, vai fazendo, né, vai gerindo essa ciência através de suas atividades. Tudo isso, cada verso desse é estudado pelas almas, pelos devotos puros e delineado em outras escrituras que vão explicando detalhadamente como funciona a atuação do amor de Deus nessa relação com seus devotos. Então tudo isso é maravilhoso, né? De já vendo os devotos mais elevados, os sentimentos dos devotos mais elevados de Krishna, que nesse capítulo que são as Gopis, e também da revelação do Senhor Krishna a devotos como a Akrura, onde ele está revelando a sua forma universal. E aí a Akrura, ele já tem esse sentimento por Krishna, mais assim, né, de servo, assim, porque Krishna está revelando essa forma de Vishnu. Porém, para as Gopis, elas nem entendem que Krishna é Deus. O amor delas por Krishna é maior do que o entendimento de que Deus é Deus. Da mesma forma, Deus se comporta assim em relação
a Radharani e as gopis. Ele é completamente dominado por Srimati Radha e as gopis, e por isso ele não sai de Vrindavan. Ele não consegue, ele é escravo dessa situação, né? Vamos lembrar que Vrindavana é a expansão concentrada da morada, da forma de Krishna, da potência interna de Deus. O que há de mais íntimo na relação entre Krishna e seus devotos é a manifestação da morada dele, de todos os devotos, né, de Radharani, de Yashoda, Nanda Maharaj, cada um no seu humor específico de relação com ele. Entende? É isso que nós temos que aprender nesses passatempos, é isso que o Srimad Bhagavatam vem nos revelar nesse 10º canto, e por isso, se você é realmente um devoto de Krishna, se você quer voltar para a morada de Krishna, você tem que conhecer, né? De ter esse conhecimento, porque ao verificar quando o seu coração manifestar certos sintomas por Deus, você vai entender, eu tenho um humor de golpe com Krishna, eu tenho um humor de amigo, eu tenho um humor de parente de Deus, de querer cuidar de Krishna, ou de servo, ou até mesmo de neutralidade, onde você simplesmente está ali vivendo com Krishna, porque é bom estar ali com Krishna. Essas são as realizações que o Srimad Bhagavatam vai nos dando através desses capítulos, e se tivermos, né, a inteligência rendida aos pés de lótus de Krishna, ele vai se manifestar para nós. E aí, se você recebe essa revelação de Krishna, né, no caso aí dessa revelação, foi do Senhor Garbhodakashayi Vishnu, que é a segunda manifestação de Vishnu dentro desse mundo material, né? Primeiro é Mahavishnu, ou Karanodakashayi Vishnu, depois Garbhodakashayi Vishnu, que tem essa forma, onde ele está deitado sobre a serpente Anantashisha, que é Balarama, que está sustentando todos os planetas desse universo material. Na verdade, aquilo que se chamamos, né, força gravitacional, nada mais é do que o amparo de Sankarsana, né, de Anantashisha Balarama, que está potencializando essa estrutura do universo, onde tudo está no seu devido lugar, nessa ordem cósmica. E o Senhor Vishnu ali no Garbhodakashayi Vishnu, que está deitado ali na serpente Ananta, junto com Lakshmi Devi, né, chamado aqui Shakti nesses versos, ele se expande e entra em toda a sua criação como Kshirodakashayi Vishnu. Mas aí ele revelou para a Krura, né, a alma do universo. Então essa alma do universo vai ser revelada para todo o devoto de Krishna que entra em meditação. Essa vai ser a bênção de Krishna, e você já não vai ter mais nenhuma dúvida de que todo esse universo é simplesmente o corpo, né, a Virar Rupa de Krishna, onde você está tendo seus passatempos aqui nessa forma humana, e daí você nunca mais tem medo. Você reconhece que cada átomo, né, cada ser vivo está sendo controlado perfeitamente por essa presença de Deus, que se expande dessa forma que foi mostrada para a Krura e que está em nossos corações, e assim atingimos a perfeição da vida humana, de uma forma bem simples, apenas, né, tendo sabedoria e rendendo o nosso amor a Deus através desse conhecimento. Esse conhecimento, ele queima a ignorância, né, material, assim como o fogo reduz a madeira a cinzas. É isso que vai acontecer quando estudarmos o Bhagavatam, aceitarmos, né, a autoridade de Krishna e de seus devotos que estão falando aqui por esses versos, né? Graças a Deus, essa literatura ainda está aqui em Kali Yuga, e devemos nos aprofundar cada vez mais nesse sentimento de reler, né, várias vezes esses versos, porque aí os humores dos nossos sentimentos amorosos em Krishna vão se potencializando e aumentando. Como disse o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, se nós nos ocupamos em meditar nos passatempos de Krishna e cantar os seus santos nomes, com certeza absoluta,
seremos libertados do falso ego, dessa energia material. Por isso que Srila Prabhupada ele escreveu esse livro, né, Os Passatempos de Krishna. É como se fosse um resumo do 10º canto, para que toda noite, antes de dormir, né, nós pudéssemos ler um capítulo, né, geralmente tem 2 ou 3 páginas no máximo, né, ele reduziu bastante assim, para que fôssemos adormecer com essa situação de Vrindavana e de Krishna, né, e de seus passatempos em nossa mente. E esse é o trabalho que devemos fazer, né? Não é trabalho nenhum, não dá nenhum esforço você ler umas 3 paginazinhas do Bhagavata à noite e aí dormir meditando nisso, em vez de ficar pensando em problema, em dívida, em medo material, tudo que é relacionado ao falso ego. Medita em Krishna e deixa que Krishna resolve os seus problemas externos, né? Lógico que você agindo para resolvê-los com a potência de Krishna, ou despreocupado, as coisas materiais se resolvem por si por causa da potência de Krishna, porque Krishna ele está dentro de tudo e de todos e age para favorecer sempre aquela alma que realmente está rendida a seus pés de lótus e ávido por realizá-lo e voltar para o mundo espiritual Vrindavana. Ok? Então espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna, a Srila Prabhupada, todos os devotos puros, a todos os devotos reunidos, Haribo.